The world is ever changing and sometimes we just need a helping hand. Hey, it's Wilmer Valderrama. New apps here, new tech there, it's all very exciting. But it's nice to have something you can count on. Like insurance from State Farm. ¿Tienes preguntas sobre tu seguro? Con State Farm puedes llamar a tu agente o conectar con ellos. Aprende más en es.statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento personal, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayude a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Gente, sou Robson Marins, lembrando que sou escritor, pensador, estudante de psicologia e que você pode encontrar todos os meus livros nas redes sociais, tanto em Amazon. Ali você vai encontrar meus livros em espanhol, em inglês e em português. Assim que te convido para você ali também dar uma olhada nas minhas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e assim está. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre autocastigo, descobrindo a formação do autocastigo em nossas vidas. Eu sou seu anfitrião e por isso eu te convido agora para explorar esse tema intrigante e relevante para nossas vidas. Primeiro temos que entender o que é o autocastigo. O autocastigo é um fenômeno psicológico no qual uma pessoa inflige dor emocional ou física a si mesmo, como uma forma de punição. E isso pode assumir como uma forma de autodespreciação, uma autossabotagem, pensamentos negativos e persistentes, comportamentos autodestrutivos e até mesmo autoflagelação. O autocastigo pode ser resultado de uma variedade de fatores, incluindo traumas do passado, crenças negativas internalizadas e influenciadas por âmbitos sociais. Muito interessante. A formação do autocastigo pode ser complexa e envolver diversos fatores. E um dos principais é a influência e a nossa educação no âmbito familiar. Se crescemos em um ambiente onde éramos constantemente criticados, castigados, e é possível que internalizemos esses comportamentos e nos castiguemos automaticamente quando sentimos que falhamos ou cometemos erros. Então, entender é que naquela fase infantil, em que seu pai, sua mãe, o seu professor, o seu tio, sua tia, está ali constantemente te trazendo informações negativas. Por exemplo, quem nunca, quando era criança, que o pai e a mãe mandava ir no mercado comprar um monte de coisa e a pessoa, quando esquecia algo, começava a ser humilhada pelo tio, pelos pais, dizendo: você é um burro, você é um ignorante, porque você esqueceu isso. Então começa a vir esses tipos de frases, palavras negativas, que vai entrando na cabeça da pessoa e depois vai contaminando. Além disso, essas experiências traumáticas, também como o abuso emocional, o físico, o sexual, também podem contribuir para a formação do autocastigo. Nessa situação, a pessoa pode começar a acreditar que merece ser punida e que tudo é culpa dela. Consequentemente, desenvolve padrões de autodestrutivos. E quando eu falo dessa autodestruição, entra também o termo de a bebida alcoólica,
as drogas, sexo descontrolado, sem preservativo, sem ter aquele controle. A sociedade e as pressões externas também podem desempenhar um papel significativo. Normas culturais, expectativas sociais e a comparação com os outros podem levar ao autocastigo quando sentimos que não estamos cumprindo essas expectativas. Outra coisa seria querer comparar sempre com fulano, bertano e ciclano. Você nunca pode permitir que ninguém te compare com nada. A primeira etapa para lidar com o autocastigo é reconhecer que ele está presente em nossa vida. Isso requer uma reflexão honesta sobre os nossos pensamentos, sentimentos e comportamento em relação a nós mesmos. Ao identificar os padrões autodestrutivos, podemos começar a entender as razões por detrás deles. É um problema muito difícil que temos, tentar identificar esses tipos de sentimentos negativos, porque muitas vezes a gente vai atrás dos porquês e esquecemos de tentar buscar a solução. E cada vez vamos nos autoculpando. Isso está me acontecendo porque lá no passado eu fiz isso. Isso me acontece porque eu não fui honesto com tal pessoa. Isso me acontece porque eu fiz aquilo outro. Então aquele autocastigo tremendo. Porque é uma abordagem eficaz para lidar com o autocastigo e a autocompaixão. Você tem que aprender a reconhecer e deixar de se punir. E deve aprender a tratar você mesmo com gentileza. Você está acostumado a tratar os outros com educação, com respeito. Mas quando é para tratar você mesmo com compreensão e aceitação, isso fica muito difícil. E você se acostumou a estar nesse vínculo social em que você permite que as outras pessoas te machuquem, mas você não quer nunca machucá-las, ou quando você falha, você acha que seu mundo desabou porque te exigem uma perfeição, como que você tem que ser aquela pessoa santa e correta. Todos cometemos erros e merecemos ser tratados com amor e respeito. E todos merecemos uma oportunidade nessa vida. Assim que você tem que deixar de estar se autocastigando. Mas se você está num entorno que está constantemente, somente relembrando as coisas ruins, as coisas malas, você vai ter que aprender a se desvincular desse entorno. Robson, mas é familiar. Já sei. Quando é familiar é mais difícil. Quando é em relação de amizade, é mais fácil porque a gente pode trocar de amigos. Agora, quando é familiar, é algo mais complicado. A gente tem que aprender, através de ajudas terapêuticas, a sarar esse tipo de autocastigo que nos impõe cada dia. Claro, e a gente tem que entender também que a religião tem um impacto significativo na forma como nos relacionamos com o autocastigo. Porque, embora seja importante ressaltar que nem todas as religiões promovem o autocastigo, algumas doutrinas e práticas religiosas podem reforçar essa mentalidade, em que, por exemplo, a ideia religiosa é que você não pode desfrutar da sua vida aqui na Terra porque há uma promessa de uma vida longa lá no céu, em que você tem que rejeitar e castigar o seu corpo. Com experiência própria, eu posso contar que quando eu era evangélico, fanático, muitas vezes eu me autocastigava, porque colocaram na minha cabeça que o meu corpo, que a minha carne era pecadora, e eu tinha que sacrificar esse corpo com horas e horas de jejum, em momentos que eu chegava quase a desmaiar, em que eu tinha que passar horas e horas orando. Era para aquilo que aparentava ser espiritual, na verdade era um autocastigo, em que eu estava destruindo o meu próprio templo. Isso é uma interpretação rígida e literária sem sentido nenhum. Porque algumas interpretações religiosas podem ser rígidas e inflexíveis, enfatizando regras estritas e expectativas elevadas de conduta moral. Isso pode levar as pessoas a se sentirem constantemente em falta ou pecadora.
em que a pessoa tem que ser completamente santa, 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 quando na verdade eu não entendo essa teoria de santidade se somos seres humanos com sentimentos. A única forma de você realmente ser santo é o dia que você partir dessa vida. Aí sim, você vai não ter mais esses sentimentos que você tem agora, porque por mais que você se autocastigue, o seu corpo ainda vai ficar sentindo. Culpa e pecado, algo que a gente tem que falar sempre. Em algumas tradições religiosas, a ideia da culpa e pecado desempenha um papel central. A maioria das igrejas muito rígidas tem como base isso, a culpa e o pecado. As pessoas podem ser ensinadas que são inerentemente pecadoras ou estão sujeitas à condenação divina por qualquer falho. Eu lembro da época da minha adolescência em que qualquer coisa que eu fazia, Deus me ia castigar, Deus me ia colocar uma doença, eu ia perder a minha salvação, o meu nome ia ser tirado do livro da vida. Isso é um tipo de manipulação psicológica religiosa, em que estão ali constantemente dizendo: se você faz isso, você vai para o inferno. Se você faz isso, o seu nome vai ser retirado do livro da vida. E é uma pressão tão grande que chega um momento que você diz: mira, aqui, a mim já me dá igual se eu vou para o inferno ou eu não vou, porque você entra num estado de depressão religiosa, assim vamos falar, depressão religiosa, porque é uma opressão, porque você já não vai servir a Deus ou ir à igreja porque realmente você quer, você vai porque você tem medo de você morrer e ir para o inferno. E é triste porque há um monte de gente que se etiqueta como religioso porque tem medo de, depois da morte, ir para o inferno. Expectativas de perfeição. Alguns sistemas religiosos promovem uma ideia de perfeição ou santidade absoluta. Um monte de igreja, vocês sabem, no Brasil ou em Sudamérica, em que sempre colocando essa ideia de santidade absoluta. Você tem que ser santo. Isso cria uma pressão esmagadora para ser sempre moralmente irrepreensível, resultando em um autocastigo quando as pessoas percebem falhas ou imperfeições em si mesma. Constantemente, a nossa mente ela sofre por baques, assim eu vou dizer. A gente tem pensamentos, a gente tem momentos de raiva, momentos de ira, momentos de impulsividade, e controlar 100% essas emoções e sentimentos é muito complicado. Então essa expectativa que os outros colocam na gente de uma santidade absoluta extrema é algo totalmente irrelevante, porque eu nunca, por mais que me etiquete, por mais que eu diga que sou amigo de Deus, eu sou amigo não sei o que, não sou, gente, porque sou ser humano. E outra coisa, então, entrando de novo nisso, a punição divina. Em certas crenças religiosas, a noção de punição divina pode ser muito forte. As pessoas podem acreditar que eventos negativos em suas vidas são resultado de sua própria inadequação ou desobediência. A princípios religiosos, isso pode levar ao autocastigo, como uma forma de evitar ou aplacar essa punição divina. Quer dizer, dependendo da doutrina que tem na igreja, por exemplo, a mulheres não pode usar saia curta. Ou, na época, uma mulher não pode usar calça comprida. E quando você desobedece essa, que é uma doutrina, e não é algo, como vamos dizer, realmente de santidade, a pessoa já começa a te colocar aquela punição em que você desobedeceu. Normas de gênero e sexualidade. Alguns sistemas religiosos impõem rígidas normas de gênero e sexualidade, desaprovando qualquer forma de expressão ou identidade que não se enquadre nos padrões estabelecidos. Isso é interessante porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu era um pouco afeminado, muito afeminado. E dentro da igreja eu era criticado por isso. Por isso não é algo que eu quis. Eu tinha aquela forma. E normalmente eu era julgado, era sentenciado como eu era filho da pombagira, que o diabo estava comigo por aquele jeito que eu tinha. E eu não tinha culpa.
E eu me autocastigava pela expressão, da forma que eu me expressava, pela forma que eu falava, porque eu falava doce, tinha uma voz como mais feminina do que masculina. Então, aquela desaprovação dos outros em que eu tinha que ser aquele homem varonil, em que eu tinha que falar grosso, eu tinha que me comportar como um homem, como os homens se comportam de verdade. E hoje eu vejo que isso é estúpido, muito estúpido. E vale ressaltar que todas as pessoas que praticam uma religião experimentam o autocastigo. A maioria das pessoas que estão em alguma religião, elas estão sempre se autocastigando, crendo que com o autocastigo chegarão à compaixão e o amor próprio de Deus. E isso não é verdade. A própria Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, porque eu não busco o sacrifício. E há muita gente que vive se autocastigando constantemente. E eu não sei qual é o teu autocastigo. Se é o seu passado, se é o seu presente, se é também o seu autocastigo ou o seu futuro. Pero por quê, Robson? O meu futuro, por quê? Me castigo porque eu não alcancei aquilo que eu queria alcançar. Me castigo porque falhei aonde minha família esperava eu haver conseguido uma formação, uma graduação na escola, um bom emprego. Fracassei porque o meu casamento não funcionou. Então esse autocastigo constantemente vai nos aprisionando e nos fazendo ser infeliz. Eu não sei qual é o seu autocastigo. Se o seu autocastigo tem a ver lá no passado, ou se está vivendo ele aqui agora no presente, ou se você já está com a sua ansiedade vivendo o seu autocastigo no futuro, com coisas que você ainda não conseguiu adquirir, não conseguiu obter, e você está se autocastigando, porque você queria muito, e por não conseguir ter aquilo que você tanto quer, porque às vezes há que esperar, e esperar pra gente é muito desafiador. Assim que te desejo, liberte-se desse jugo do autocastigo. Um abraço de Robson Marins. For Mervis Diamond Importers, I'm Ronnie Mervis. Once again, Mervis sets the standard for jewelry. You've got to see our new collection. Straight row diamond tennis bracelets remain a favorite. They're simple and elegant. Our neck pieces are so sexy, they're almost illegal. Imagine a perfect diamond, suspended from a delicate gold chain, resting securely in the small of her throat. What a beautiful, sensuous gift. Our magnificent diamond bands will melt her heart. The Mervis diamonds are ferociously brilliant. They seem to leap out at you. The designs are daring and rare. You'll find them at one place only, Mervis. And as for earrings, Mervis proudly shows the newest diamond ear studs, dangles, hoops, and anything else you can imagine. When you really love her, show it with Mervis Diamond Jewelry, the best there is. Two philosophies unite everything at Mervis. The finest quality and legendary Mervis value. The prices are almost too good to be true. Come see for yourself. She'll thank you forever. Mervis Diamond Importers. Financing is available. Go to mervisdiamond.com. Again, that's mervisdiamond.com or call 1-800-PER-LOVE.